Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do nono ano do Ensino Fundamental. PET, volume 4, atividades da semana de número 3. No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana nós vamos continuar estudando as funções, tá bom? Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é f de uma função afim. F de x é igual a meio x, em que o f de x que representa a quantidade em quilogramas do sorvete produzido, quando se utiliza x litros de leite, utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, o A é igual e o B é igual. Bom, pessoal, tá aqui a nossa função, ó. É uma função afim. Qual que é a estrutura da função afim? Você lembra? A função afim, ó, f de x é igual a x mais b. Então, o A é o coeficiente numérico que acompanha x. Então, nesse caso aqui, olha, o A é igual a meio. E o B é o termo independente de x. Nesse caso aqui não tem, ó. Então, o B, nesse caso, ele é 0, tá bom? Aí o texto continua, olha. E o domínio da função f é o conjunto. O que é o domínio? Domínio são os valores do x. Os valores que o x pode assumir nessa função. Eu não estou falando assim, ó, função de x, quer dizer que o x é o domínio. Quem que é o x, pessoal? Ele já falou aí que o x é a quantidade de leite, é x leite. Qual que é a quantidade mínima de leite? É 0. Tem como eu colocar a quantidade negativa? Não. Então o x é do 0 para cima, já que é a quantidade de leite. Então, ó, o domínio eu posso escrever assim, ó, é qualquer valor de x maior ou igual a 0. Já que qualquer valor de x maior ou igual a 0, é qualquer número real e eu coloco um positivo aqui. O que isso quer dizer? É qualquer número real não negativo. Começa do 0 e vai para os lados dos positivos, tá bom? Aí ele diz o seguinte, ó, a seguir, complete a tabela. Construa o gráfico dessa função no plano cartesiano e responda às questões. Então vamos lá, vamos construir a tabela. Lembrando aqui o que ele falou, né? A proporção. O x é o litro, a quantidade de sorvete é o y. E aqui eu tenho a tabela. Então aqui, olha, ele me deu valores de x, ó. 0, 2, 4, 6. Ele colocou desse jeito porque aqui tem uma fração que o denominador é 2, para poder ficar mais fácil para fazer a conta. Então isso aqui é a quantidade de quê? É a quantidade de litros de leite. Então vamos lá. Basta no lugar do x colocar esse valor. Olha como é que vai ficar, ó. Meio vezes 0 é igual a 0. O par ordenado então é 0 para x e 0 para y. 0 e 0. O segundo valor de x é 2, então aqui no lugar vai ficar meio vezes 2. Aqui na hora de eu fazer a multiplicação, basta cancelar o 2 com 2, está sobrando o quê? Está sobrando 1, tá bom? Então o par ordenado é 2 e 1, que é essa primeira informação aqui, ó. Para 2 litros de sorvete, 1 kg para 2 litros de leite, 1 kg de sorvete, ó. 2 e 1, é aquele par ordenado. Se o x for 4, então vai ficar assim, ó, meio vezes 4. Na hora de multiplicar, você pode multiplicar ou cancelar antes, tá? 4 vezes 2. 4 vezes 1 é 4, dividido por 2 é 2. Ou então, poderia ter cancelado aqui, ó. 4 dividido por 2, 2 e já acabou. Par ordenado, quer dizer que 4 litros de leite eu faço 2 quilos de sorvete. Agora 6 litros de leite, então vai ficar meio vezes 6. 6 vezes 1 é 6, que divide por 2 dá 3. 6 litros de leite, 3 quilos de sorvete. Vamos pegar esses pares ordenados e colocar no plano cartesiano. Ó. O primeiro, 0 e 0, é a origem, pessoal. Ó. É a origem aqui. Ó. Esse é o 0 e 0. O segundo par ordenado, 2 para x e 1 para y. Então eu pego aqui o 2 de x, ó, pontilho para cima. Pego o 1 do y aqui, ó, e pontilho na horizontal, até os dois pontilhados se encontrarem. Pronto, é esse ponto ali. Próximo par ordenado, 4 e 2, o x é 4. Vou pegar o 4 aqui, ó, e o 4 vai para cima.
Pego o 2 aqui, ó, e o 2 vai na horizontal, até encontrar com o pontilhado aqui, ó. É esse ponto aqui. Próximo par ordenado, 6 e 3. Então pego aqui o x6, vai para cima, e pego o y3 aqui, vai na horizontal até encontrar lá, ó. Pronto. Feito isso, você vai pegar uma régua, deixa eu pegar a minha aqui, ó, e vai riscar a reta que você vai colocar aqui, ó. Vai passar uma reta por esses pontos, olha. Dá uma olhadinha, ó. Alinhou os 3 pontos aqui, ó. A reta passa. Só que aqui ela não passa não, ela começou aqui, né? Ela pode passar lá. Por que ela pode passar lá? Porque a quantidade de litros pode aumentar. Só que aqui é o zero, né? Então a quantidade de litros não tem como ser menor do que zero. Tá bom? Então aqui é a origem, é o 0, 0. Beleza? Aí com base nisso aí nós vamos responder as perguntas. Na letra A ele diz o seguinte, olha. Deixa eu pegar o meu pet aqui. Na letra A lei da função f de x é igual a meio de x é uma função linear ou de uma função identidade? Pessoal, essa aqui é a função afim, não é? Se o b for igual a zero, ela vira uma função linear. Então, ó, se o b for igual a zero e o a for diferente de 1, ok? Ela é apenas linear. Eu estou chamando essa intenção aqui, depois eu vou voltar aqui, tá bom? E se o b for igual a zero e o a for igual a 1, ela é chamada de função identidade. Aqui, olha, eu estou chamando só para destacar. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando o b é igual a zero e o a é igual a 1, essa função é chamada de identidade. Ok? Aqui, olha, nós já vimos que o b é zero e o a é meio. Então ela não é identidade. Automaticamente ela é linear. Então aqui ela é linear. Aí, professor, o senhor colocou diferente. Mas e se for igual? Se for igual a 1, ela é identidade. Toda identidade é linear. Eu coloquei diferente aqui, ó. Porque para ser apenas linear e não identidade, para ser apenas e somente linear, o a tem que ser diferente de 1. Aí ela é apenas linear, ela não é identidade. E para ela ser identidade, o a tem que ser igual a 1, tá bom? Aí eu falo para você, toda função identidade é linear? Sim, toda função identidade é linear. Por quê? Porque o b é igual a zero. Agora, toda função linear é identidade? Não. Para ser identidade, o a tem que ser 1. E aqui pode ser qualquer valor diferente de 1, tá bom? Então esse é o detalhe. Toda identidade é linear, mas nem toda linear é identidade. É só mesmo para você entender essa estrutura, tá bom? Então na letra A aí, a função é linear. Letra B. A lei de formação f de x é igual a meio x é de uma função estritamente crescente ou decrescente? Pessoal, olha o gráfico. O gráfico está o quê? Está aumentando, né? Ela é crescente. Lembra que eu falei na semana anterior? O que é que determina se uma função afim é crescente ou decrescente? O a. Se o a é maior do que zero, o a é maior que zero. E toda função em que o a é maior do que zero, toda função afim que o a é maior que zero, ela é crescente. Se o a fosse menor, se aqui fosse negativo, ó, aí ela ia ser decrescente. Beleza? Letra C. De acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. 1 kg de sorvete é 2 litros de leite. Observa que a quantidade de leite é sempre o dobro do sorvete. Então, para eu produzir 10 kg de sorvete, quantos litros de leite? Basta pegar os 10 kg de sorvete e multiplicar por 2, ou seja, 20 litros. Ok? 20 litros de leite. Tá bom? Porque a proporção aqui é sempre o dobro, ó. 6 litros de leite, 3 quilos de sorvete. E assim vai. Na letra D, de acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilos de sorvete? Então, ó, nesse momento eu tenho 100 litros de leite. Quanto sorvete isso vai dar? Basta pegar o 100 e, ó, dividir por 2. Vai dar 50 quilos de sorvete. Porque o leite é sempre o dobro. Beleza?
Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, ó. Analise o gráfico da função f de real em real. Ou seja, o domínio é real, o contradomínio também é real. E preencha as lacunas corretamente. Aí o texto continua, olha. A função f é definida por 5 sentenças. E seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de reta. É isso aqui, pessoal. Ó. Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui é semirreta, porque começa aqui e vai para cá. Aqui começa aqui e vai para lá. Isso é uma semirreta. E 3 segmentos. O que é segmento? 3 pedaços de reta. Ó. 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. É isso que ele está falando. Tá bom? No intervalo menos infinito até o menos 3, a função f é definida por f de x igual... Pessoal, esse intervalo aí, ó, ele está colocando assim, ó, menos infinito até o menos 3 fechado. O que isso quer dizer? É esse pedaço aqui, ó, porque o lado de cá, ó, tá indo para o infinito negativo, então menos infinito. É isso aqui, ó, que vem até aqui nessa bolinha fechada, que é o menos 3 do x, ó. Aí tá falando o seguinte, nesse intervalo, a função f é igual, o f de x vai ser igual a 3. Por que igual a 3? Dá uma olhadinha, qual que é o valor que está aqui? É 3. Para qualquer valor de x, o y é sempre 3. Ó. Se o x for menos 3, o y é 3. Se o x for menos 4, ó, o y é 3. Se o x for menos 5, o y é 3. Então, para qualquer valor do x, a função é igual a 3. Então, a primeira lacuna aí é o 3. Logo, no intervalo de menos infinito até o menos 3, a função é esse intervalo aqui, continuando esse. Essa função é crescente, decrescente ou constante? Observa que ela é constante. Para qualquer valor de x, o y é 3. Então a segunda lacuna aí, eu vou preencher, é constante. É uma função constante. Tá bom? Aí ele continua. No intervalo, vou colocar aqui, ó, que vai do menos 3 até o menos 1. A função f de x é definida por f de x é igual a menos 2x menos 3. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo o a primeira lacuna aí. Quanto que vale o a, pessoal? O a é o coeficiente numérico que acompanha x, né? Nesse caso aqui o a é menos 2. E o b, quanto que vale o b? É o termo independente, ó, é menos 3. Tá bom? Logo, nesse intervalo de menos 3 a menos 1, a função é estritamente, ela é o que aí? Ela é decrescente. Pessoal, é esse intervalo aqui, ó, de menos 3 a menos 1 para o x, ó. Do menos 3 até o menos 1, ele está falando desse pedaço aqui, ó, desse segmento. Observa que a posição dela é uma posição descendo, então ela é uma função decrescente aí nesse intervalo. Tá bom? Aí continua, ó. No intervalo de menos 1 até o 2, a função f é definida por f de x igual... Qual que é o intervalo? Ó, vou colocar aqui, ó. Vai do menos 1 até o 2. Vamos olhar ali no gráfico. Que intervalo que é esse? X menos 1. Ó, x menos 1 tá aqui. x2 tá aqui. Esse é o intervalo, ó. Observe, eu vou até escrever aqui algumas coisas. Ó. Quais são as coordenadas desse ponto? O x é menos 1, o y é menos 1. Vou até escrever isso aqui, hein? Só para ficar melhor para eu te explicar. Quais são as coordenadas desse outro ponto aqui? Ó? O x é 2, o y também é 2. Ó. Quero te chamar a atenção aqui. Ó. O x menos 1 e o y menos 1. Né? Ó. Aqui é menos 1. O x é 2, o y é 2. Observa que o y é igual ao x, não é? O y é igual ao x, não é? Se o y é igual ao x, eu posso escrever que a função do x é igual a x. Por que a função do x é igual a x? Lembra que ele escreve desse jeito, ó. O y é a mesma coisa que o f de x. Se o y é igual a f de x e o y é igual a x, automaticamente o f de x é igual a x. É o que nós chamamos de função identidade. Agorinha mesmo eu falei dela. O que é uma função identidade? É uma função em que o b é 0 e o a é igual a 1. Quando isso acontece,
os valores de x e y são sempre iguais. É por isso que é chamada de identidade, tá bom? Então a primeira lacuna aí que você vai preencher é essa daqui, ó. F de x é igual a x. Essa lei de formação é a lei de uma função, ó, próxima lacuna, é a lei de uma função identidade. Aí você fala assim, professor, ela é afim? Ela é afim. Ela é linear? Ela é linear. Mas como ela é linear com a igual a 1, ela é mais específica, ela tem um nome próprio. Ela é uma função identidade, tá bom? No intervalo de -1 até 2, a função é estreitamente... Dá uma olhadinha, ela está o quê? Ela está aumentando, né? Então ela é uma função estritamente... É a próxima lacuna. Crescente. Aí o texto continua, ó. No intervalo que vai do 2 até o 4, isso aqui é x e x, tá? Do x2 até o x4. A função f é definida por... Vamos olhar que intervalo é esse. Dá uma olhada, pessoal. x2, aqui. x4, aqui. Observa que é uma reta constante, né? Qualquer valor de x aqui, ó, se o x for 3, ó, o y vai ser quanto? 2. Então, para preencher aí, essa função f de x é igual a 2. É a próxima lacuna aí, ó. Qualquer valor de x que você colocar, o y é 2. Logo, nesse intervalo, a função é o quê? É uma reta assim, ó. É a reta paralela ao eixo x, igual a essa. É uma função, não é nem crescente nem decrescente. Ela é uma função constante. E, por fim, ele vai lá no último intervalo, ó. No intervalo que vai do 4 para o mais infinito, eu vou colocar ele aqui, ó. No intervalo que vai do 4 para o mais infinito, a função f é definida por f de x, ó, f de x é igual a 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo, primeira lacuna aí, pessoal, o a é igual a quanto? Ao a aqui, o a é o que acompanha x, né? O a é igual a 1/4. E o b, quanto que vale o b? Ó, o b é o termo independente de x, vale 1. Então, as duas lacunas aí. Logo, nesse intervalo, a função é estritamente... O que está acontecendo aqui, pessoal? Está aumentando, né? Crescente. E eu posso olhar pelo a. Lembra? A maior do que zero, a função ela é estritamente crescente. Então, é a última lacuna aí a ser preenchida. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu vou te ajudando, hein? Se você puder, se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau.